Olá, povo de Deus! Estamos em nossa última live, segundo aos Coríntios, o capítulo 2, o capítulo 8 e o capítulo 9. Paulo ensinando a igreja de Corinto a virtude da generosidade. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, hoje nós estamos concluindo esta sequência de lives, em que colocamos segundo aos Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9 em foco. Hoje, nós vamos ver a generosidade como dom indescritível. Segundo aos Coríntios, o capítulo 9, o versículo 15, o apóstolo Paulo encerra este trecho da sua carta dizendo: graças a Deus pelo seu dom inefável, ou graças a Deus pelo seu dom indescritível. O que é inefável? É aquilo que não se pode nomear ou descrever em razão de sua força, da sua natureza, da sua beleza. Um dom indescritível. É interessante que quando a gente vai para a literatura cristã, em nenhum momento há um destaque especial para com a generosidade. Nós não vemos ela ganhando um. Mas se nós fôssemos olhar para o amor como dom sobre modo excelente, o que seria a generosidade em relação a esse dom, o dom do amor? A generosidade seria os olhos, os ouvidos, a boca, os braços e os pés do amor. A generosidade seria a expressão do amor. Ela seria a manifestação plena do amor de Deus na terra. A generosidade seria a forma adequada. Voltando, Vanessa, se tiver alguma perca na qualidade, me avise que de repente a gente tem que encerrar e começarmos de novo. Então, o amor seria a expressão, mas a generosidade seria a manifestação viva desse amor. Por isso que a generosidade ela é descrita por Paulo como o dom indescritível, o dom inefável, um dom que não tem como nomear, porque ele é a própria expressão zoé do amor de Deus. Isto é a generosidade. Se nós voltarmos um pouquinho, quando Jesus esteve conversando com a mulher samaritana, ele chega e ele pede água para ela, e ela diz, como que ele, judeu, estaria falando com ela, samaritana, um homem falando com uma mulher em público? E Jesus disse, se você soubesse, conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Jesus surpreende esta mulher com a resposta que ele dá. Ele se descreve como o dom de Deus. Ele é a personificação do dom de Deus. Jesus também é a personificação de todas as virtudes humanas. Jesus, ele é o modelo. Ele veio para nós no tempo em que ele esteve conosco no seu ministério terreno. Ele se apresentou como o modelo do homem perfeito, o nosso representante legal. Ele veio nos ensinar como devemos andar com Deus, como devemos ter comunhão com Deus, além do fato dele ter nos salvo da ira de Deus. Mas uma vez que a gente passa desse processo de salvação, de justificação e de regeneração, quando nós conseguimos enxergar Jesus com os olhos espirituais, enxergar Jesus por uma vida, pela ótica de uma vida transformada, então nós voltamos ao ministério terreno de Jesus e enxergamos nele um modelo de como devemos andar com Deus. E Jesus, então, ele é visto como o dom de Deus. O apóstolo João diz, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Então Jesus, ele se apresenta para nós como este modelo. E quando nós olhamos para Jesus como este modelo, Jesus, ele antes de se tornar homem, ele já era, ou ele é Deus. Tudo foi feito por ele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando lá na eternidade passada, o concílio divino se reuniu para determinar a criação do universo e com o universo o homem, a humanidade. Quando o Supremo Concílio Divino estava definindo as tarefas de cada um, quando eles olharam para o horizonte da criação humana, e eles viram que eles iam criar um ser, o homem, e a hora que eles estavam enxergando a criação desse ser, eles estavam olhando que esse ser seria a expressa imagem de Deus, seria a manifestação, podemos colocar a manifestação física de Deus, porque Deus é espírito, e Deus estava se fazendo carne. Observa um detalhe importante. Deus é espírito. Satanás, ele é espírito. Os anjos são espíritos ministradores. Satanás caiu. Mas quando ele caiu, ele levou consigo a criação física também. Quando ele vai até o jardim do Éden e ele convence o homem a desobedecer a Deus, a comer do fruto proibido, o homem que era feito à imagem e semelhança de Deus, o homem que foi feito espírito, alma e corpo, ele caiu em pecado. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, por que Deus não executou um juízo direto em Satanás? Por que quando Satanás caiu, Deus não interrompeu aquela rebelião que estava acontecendo no universo? É porque quando ele criou todas as coisas, ele criou tantas coisas visíveis, quanto ele criou as coisas invisíveis. Os anjos são espíritos ministradores, a favor daqueles que hão de herdar a salvação, mas também os anjos, eles têm uma função de coordenação em todo o universo. É quase possível chegar a dizer que não tem nenhum átomo, nenhum próton e nêutron se movimentando sem que dentro dele tenha um anjo coordenando toda esta movimentação. Seja bem-vinda, Rita. Seja bem-vinda, Dora. Então, esta movimentação do universo inteiro, provavelmente os anjos estão articulando, além de serem espíritos ministradores a favor dos que vão herdar a salvação, eles também coordenam as forças da natureza, podemos assim dizer. Como Satanás se rebelou, ele também colocou em disfunção o próprio universo. O universo geme pela redenção, ele geme pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E nesse cenário, Jesus, ele para impor a derrota final sobre Satanás, ele tinha que assumir em sua pessoa, vamos dizer assim, a centralidade de todo o universo. Por que a centralidade de todo o universo? Porque Deus é espírito, e Jesus era o verbo, e o verbo era espírito, e o verbo estava com Deus. Mas quando Jesus se faz homem, quando ele adquire uma forma física humana, ele assume a plenitude de Deus consigo. Então ele é verdadeiramente Deus, mas ele é verdadeiramente homem. Então quando Deus entrega a terra ao homem, de fato ele está entregando a terra a Jesus Cristo, homem. Então, quando nós vemos o retorno de Jesus, ele volta como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele volta como homem, montado em um cavalo branco. Então ele volta como vencedor. Ele volta para assumir aquilo que ele havia criado. Mas ele havia criado enquanto espírito.
mas agora ele assume a posse da terra enquanto ser físico também, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É por isso que Jesus, ele se torna o modelo perfeito de como devemos viver. Mas se Jesus é o modelo perfeito por ser a expressa imagem de Deus, nós podemos definir Jesus como sendo Espírito, porque ele é Espírito, ele é homem, ele é perfeitamente homem, a expressão da imagem de Deus, mas como Deus é amor, nós podemos definir Jesus também como amor. Ele é amor, ele é a personificação do amor. Então, quando Jesus ele vê a multidão diante dele e ele tem compaixão daquela multidão, é o homem Jesus expressando o seu profundo amor por aquele que ele percebe deficiente e precisa dele para se completar. Então, Jesus, ele tem essa posição de proeminência. Ele é o primeiro da ressurreição. Ele é o princípio, ele é o fim. Então, como todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, quando ele se faz homem, ele assume aquilo que Adão não conseguiu entregar. Deus disse a Adão: Adão, você é a minha imagem conforme a minha semelhança. Mas Adão, ele passou numa prova e ele fracassou naquela prova. Ele desobedeceu a Deus, ele se desqualificou e ele trouxe a morte para o mundo. Jesus, ele vem e assume esse lugar de morte. Ele, como cordeiro, na qualidade de cordeiro de Deus, ele está se pondo nessa posição de morte. Mas, ao mesmo tempo em que ele se põe nessa posição de morte, ao terceiro dia ele ressuscita. E ressurreto, ele chega a Tomé e diz: Tomé, toca, porque o espírito não tem carne e osso como eu tenho. Seja bem-vinda, Rose. Então o espírito não tem carne e osso como eu tenho, então me toca, me apalpa. Isso significa que Jesus, ele sobe como homem para entrar na presença de Deus. Então, o dia que nós chegarmos diante de Deus, encontrarmos o Pai num trono e o Filho no outro, o Filho nós vamos poder pegar, nós vamos poder tocar, nós vamos poder abraçar, porque ele tem carne e ele tem osso e ele assumiu esta forma para toda a eternidade. Por quê? Porque ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino. E quando o autor aos Hebreus dá esse retrato de Jesus, ele não está falando da glória de Jesus como a glória que ele tinha no passado, na eternidade passada. Na eternidade passada ele era o verbo de Deus, mas agora ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito encarnado. Ele recebe essa condição. E quando Jesus, ele diz assim: no pouco você foi fiel, no muito eu te colocarei. O que é o pouco para o homem? O pouco para o homem é a totalidade do planeta Terra. É por isso que nós encontramos hoje homens poderosíssimos. Por exemplo, nós tivemos o Egito, que foi um governo mundial, mas ele foi um governo mundial territoriamente limitado. Depois nós tivemos a Síria, que também foi um governo mundial territoriamente limitado. Depois tivemos a Babilônia, que esticou um pouco mais o seu domínio. Depois temos o Império Medo-Persa, temos o Império Grego, que teve Alexandre o Grande, que com 33 anos dominou todo o mundo conhecido. E ele foi o Império Grego foi um dos responsáveis por preparar o caminho do Senhor, porque ele espalhou a língua grega por todos os povos. O judeu é a língua hebraica, mas o Novo Testamento é escrito no grego, então o mundo inteiro falava a língua grega. E depois vem os romanos, com o império ainda maior. E, por fim,
nós vamos chegar na figura da besta que vai tentar governar todo mundo, à exceção de Israel. Se ele conseguisse extirpar Israel da terra, ele teria conseguido o prodígio de ter a terra inteira para ele. Por quê? Porque aí voltamos para os homens de hoje, nós encontramos homens poderosíssimos que têm fortunas tremendas na casa dos bilhões de dólares, que a gente não consegue nem imaginar a fortuna desses homens. Por que eles são tão poderosos? Porque Deus deu a terra aos homens. Ele deu a terra aos homens. O dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? É o dia em que Deus vai derrubar toda a soberba humana. Nós vamos ter terremotos no dia do Senhor que vai derrubar todas as casas construídas do mundo, preparando para a introdução do milênio e o reino universal de Jesus Cristo. Então nós estamos colocando a posição de Jesus como o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Jesus, depois de ter feito a purificação dos seus pecados, ele assentou à direita do Pai. E ele no tempo em que ele esteve conosco, no seu ministério terreno, ele se apresentou como esse modelo de como devemos andar com Deus. Então nós, os remidos, nós, os justificados, nós, os santos, nós, os justos, nós, os nascidos de novo, nós, os regenerados, temos agora a condição de andar com Deus. E quando nós andamos com Deus, Jesus é amor, Deus é amor, Jesus é a expressão do amor prático, a expressão do amor que abraça, a expressão do amor que carrega, a expressão do amor que levanta, a expressão do amor que enxerga a necessidade do outro é a generosidade. Por isso que Paulo diz que a generosidade é um dom inefável, é um dom indescritível. Por quê? Porque quando nós nos tornamos generosos e estendemos a nossa mão para o outro, Jesus disse, aquele que fez ao mais pequeno, a mim mesmo tem feito. Então é como se nós estivéssemos não só fazendo pelo Senhor, mas como regenerado fazendo com o Senhor. É como fechar um curto-circuito, é como ligar uma energia. Quando aquele que dá, ser-lhe-á dado, mas aquele que pede, ele recebe. O que pede, ele pede ao Pai. Aquele que dá, ele dá pelo Pai. Então, quando essas duas partes se juntam, aquele que está necessitado é suprido por aquele que tem, a virtude da generosidade se torna o dom indescritível. Ela é geradora do fruto da justiça. O fruto da justiça é o linho dos santos. Os santos na terra, eles vão ter duas vestes. Eles têm a veste da salvação e eles têm uma veste que é o linho. Vamos supor que aqui na terra eu só fui generoso com uma pessoa. Então, eu tenho um fio. Um fio é o que representa a minha obra. Eu não consegui nem fazer uma camisa. É um pedaço. Mas esse fio, se eu tivesse somente esse fio em cima da veste da salvação, e se você não tivesse corpo glorificado, e você tentasse olhar para o brilho desse fio, esse fio te cegaria. Tal é a glória da generosidade. Tal é a glória de ajudar o irmão. Imagina, é ajudar o próprio Deus, como se Deus precisasse de ajuda, mas se o homem é a expressão da imagem de Deus, e o homem padece necessidade, o homem que ajuda, o homem que padece necessidade, é o homem que ajuda o próprio homem, é como se o homem estivesse ajudando o próprio Deus. Na verdade, ele está se colocando como provedor de Deus na terra, ele está em sintonia com Deus. É por isso que nós temos dito a respeito da oferta, que toda oferta, ela precisa ter, acho que 4 elementos. Então nós temos aqui a oferta, esta oferta nós temos alguém que faz o apelo, essa pessoa que faz o apelo, ele tem que apresentar qual é o objetivo da oferta,
O objetivo da oferta é assistência aos santos. Note que a igreja primitiva, ela dava assistência aos santos. Os diáconos, eles não foram originalmente nomeados para ficar na porta da igreja recebendo pessoas. Esse nunca foi o papel inicial, original dos diáconos. O papel original dos diáconos era para fazer visita na casa dos necessitados para ver se lhes faltava alguma coisa, relatar à igreja e o apelo de oferta para atender aquela necessidade, os diáconos apresentavam um alvo da oferta. Então toda oferta ela tem que ter um alvo. Por quê? Porque o generoso, ele é aquele que se apaixona pela causa. O generoso é aquele que abraça a causa. O generoso é aquele que dá de caso pensado. Ele dá porque ele sabe quem está ajudando. Ele sabe o que a pessoa precisa. Ele dá na medida do que ela precisa. Ele não dá aleatoriamente. Então é preciso de um alvo. E o alvo é preciso de um prazo. Então, este alvo, Paulo fala, no primeiro dia de cada semana, recolha as ofertas até o dia que eu chegar aí, para que aquele montante que a gente está pensando seja alcançado e isso não seja pesado para vocês. A oferta tem que ter um prazo e a oferta tem que ter a distribuição. E aí, a razão de Paulo reunir homens idôneos. E a oferta tem que ter o ofertante. Aquele que assume a missão de entregar essa oferta. Então ele tem que ter o ofertante. Então a oferta envolve todo esse cenário. E quando nós entendemos esse cenário, nós, olhando para Jesus, ele é o modelo, aquele que era rico, se fez pobre, para por sua pobreza enriquecer a nós. E como é que Jesus, ele cumpre essa condição de pobre enriquecendo? Porque ao se fazer pobre, essa é metade da história. Quando Jesus se fez pobre na terra, nasceu na manjedoura, dormiu, não tinha lugar para dormir, dependia da renda das mulheres para sustentar o seu ministério. Quando Jesus se colocou nessa condição de pobreza, ele se colocou na condição de dependente de Deus. É por isso que Jesus orava todo dia. E por isso que Jesus ensina a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque ele fala: seja pobre, seja dependente de Deus. E quando Jesus recebia alguma coisa, como foi o caso da multiplicação dos pães, e os pães lhe chegaram à sua mão, Jesus, ele não tinha pão. Ele perguntou: alguém tem pão aí para alimentar essa multidão? Porque eu não tenho. E aí aparece um menino, e o pão chega nas mãos de Jesus. Chega para quê? Para ele apresentar ao Pai, dando graça, e devolver aos seus discípulos, que distribui aquilo e ele fica de mão vazia de novo. Ele é o perfeito instrumento da graça. Ele recebe e ele entrega. Ele não retém nada para ele. O ofertante generoso, ele dá com equilíbrio, porque Deus diz assim: eu vou atender toda a suficiência do generoso. Ele acaba ficando com uma parte, mas ele sempre tem uma parte que ele pode dar. E esta parte que ele fica, é muito difícil nós dimensionarmos o coração de um generoso. Porque o generoso, esta parte para ele não tem limite. Se for se deixar, ele dá tudo que ele tem, como aquela viúva deu tudo que ela tinha. Ou então, ele dá é difícil dimensionar o que ele dá. Porque ele é generoso, ele não tem apego às coisas materiais. Por isso que ele é pobre, ele enriquece os demais com aquilo que ele tem nas suas mãos. E quando nós olhamos para Jesus, é aquele que faz convergir nele, na dispensação do tempo, da plenitude do tempo, todas as coisas no céu e na terra. Então Jesus, ele é o perfeito modelo, o alfa, o ômega, aquele que era... Quer dizer, é aquele que estava no seio do Pai. Aquele que
que é, aquele que estava no seio do Pai, aquele que era, aquele que desceu do seio do Pai, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E aquele que há de vir, nós estamos esperando ele, e ele virá como filho do homem. E nós somos o corpo de Cristo. Então, quando nós olhamos para a oferta, nós encontramos quem faz o apelo. Então, aqui nós temos o apelo. Alguém tem a responsabilidade de enxergar a necessidade. Aqui nós temos o ofertante e aqui nós temos o necessitado. O necessitado. Então nós temos esse ofertante e necessitado, e aquele que faz o apelo, e aquele que faz a distribuição. Então nós temos toda uma equipe trabalhando em torno da oferta. Agora, quem são estes? Quem é que faz o apelo? Quem faz o apelo é o líder. Quem faz a distribuição? Quem faz a distribuição é o diácono. Agora, quem é o líder? O líder é membro do corpo de Cristo. Quem é o ofertante? É membro do corpo de Cristo. Quem é o necessitado? É membro do corpo de Cristo. E quem é o diácono? É membro do corpo de Cristo. Ora, 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 27. E vós sois corpo de Cristo. Individualmente, membros desse corpo. Por isso que nunca podemos dizer, eu sou igreja. Eu não sou igreja. Eu sou membro da igreja. A igreja só existe quando tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Ali nós formamos uma assembleia. Individualmente nós somos membros do corpo de Cristo. Então a palavra igreja é assembleia, é uma reunião. Eu não posso reunir comigo mesmo, mas hoje a igreja está tão segura de que ela é igreja, que a cada indivíduo está dizendo, eu me basto. Eu não preciso dos outros. É por isso que as pessoas estão deixando de cultuar, estão deixando de estar junto, estão deixando de abençoar, estão deixando de compartilhar. Porque à medida em que ela vai se individualizando, no sentido do egoísmo que é a característica desses últimos dias, ela se torna igreja. Autossustentável, autossuficiente, excluída do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é formado por, o líder é formado pelo ofertante, é formado pelo necessitado e é formado pelo diácono que vai distribuir. Então o que nós temos aqui? Nós temos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Se nós temos o corpo de Cristo, o corpo tem uma pele, e esta pele que faz com que o corpo seja organicamente formado é o Espírito Santo. Por que a generosidade é o dom indescritível? Porque o líder, por um ato de amor, percebendo a necessidade do santo e sem capacidade de prover essa necessidade, ele faz um apelo por uma oferta com um objetivo a alcançar, que é ajudar esse necessitado naquela situação concreta em que ele está passando. O Espírito move o líder, que move a voluntariedade do ofertante, e ele tem que dar com alegria, que vai ao encontro do necessitado através da sua oferta administrada pelo diácono. E tudo isso é feito dentro do corpo de Cristo. Então é a igreja trabalhando como uma equipe de alta performance, porque cada um reconhece o seu papel e todos eles estão sustentados no mesmo amor divino. E
Qual é a missão do líder? É predestinado para ser a imagem do Filho de Deus. Como é que o líder tem que pedir oferta? Com o coração de um filho de Deus. Como é que o ofertante tem que dar a oferta? Com o coração de um filho de Deus. Como é que o necessitado recebe a oferta? Com o coração de um filho de Deus. Como é que o diácono distribui a oferta? Com o coração do filho de Deus. Então nós estamos falando, em todo esse cenário, de pessoas que estão sendo transformadas pelo amor de Deus. Então, quando nós olhamos para este ato de dar a oferta, aqui diz, bem-aventurado é dar. Dar é uma bem-aventurança, mas este que está necessitado é aquele que pede. Então, se ele é aquele que pede, ele pede a quem? Ele pede a Deus. Aquele que dá, ele dá a quem? Ele dá a Deus. Qual é o resultado desse encontro? Eu dou porque eu ouvi o apelo e o meu amor me leva a sofrer pela necessidade do meu irmão, então eu dou. E o meu irmão pede a Deus. Então, quando ele recebe aquela oferta, o que ele faz? Agora vocês vão entender uma coisa. Era algo que até hoje eu não entendia. E eu ficava me perguntando, como é que Paulo era conhecido no céu? Porque quando aqueles endemoniados deram uma sova naqueles que se diziam crente e não era, eles disseram, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Paulo, vocês quem são? Na minha cabeça, Paulo era conhecido nos lugares celestiais pelo muito que ele orava, mas na verdade não. Paulo era conhecido nos lugares celestiais pela muita generosidade do seu coração. Imagina, cada igreja que Paulo ajudava se tornava uma intercessora pelo ministério de Paulo. Então imagina, para todo lugar que os demônios iam, o nome de Paulo era proclamado no céu. Pai, eu te sou grato porque Paulo me trouxe o evangelho. Pai, eu te sou grato porque Paulo me ensinou o evangelho. Pai, eu te sou grato porque Paulo, ele me deu uma oferta quando eu mais precisava dela. Pai, eu te sou grato porque Paulo me estendeu a mão. Pai, eu sou grato pelas lágrimas que Paulo derramou em intercessão por mim. Imagina se milhares e milhares de pessoas estão chegando aos céus em gratidão. Então o generoso, quando a oferta chega no necessitado, o necessitado transforma a oferta em gratidão ao generoso. E essa menção do generoso pelo mesmo caminho da oração, porque se ele pediu, agora ele vai manifestar a sua gratidão, ele vai dizer, Pai, eu te sou grato porque Paulo trouxe a oferta até a mim, a oferta veio de Jerusalém, passou por caminhos perigosos, aliás, a oferta veio da Macedônia, veio de Corinto, passou por caminhos perigosos, os homens arriscaram as suas vidas e a oferta chegou até nós. Te dou graças, meu Pai, por causa desse grande homem de Deus chamado Paulo. Então Paulo era conhecido em toda a Europa, Paulo era conhecido em toda a Ásia, Paulo era conhecido no Oriente Médio inteiro, porque o nome de Paulo vamos diminuir um pouco a coisa. Aquela viúva pobre que entrega duas moedas, Jesus fala que aquela viúva pobre, a história dela é contada nos evangelhos e chega até nós hoje. Ou aquela mulher que derrama os perfumes aos pés de Jesus. Jesus disse que o feito dela será conhecido por toda a eternidade. Imagina você estende a tua generosidade para uma pessoa. Além dela agradecer você, o registro do que você fez está no livro da vida. Esse livro da vida vai estar na biblioteca celestial. Daqui 500 bilhões de anos, vai ter uma pessoa que vai ler aquela página. Lembra que o rei não conseguiu dormir e ele leu uma página acerca como é o nome do homem? Lá na Rainha Esther, o tio dela.
Ele leu o nome do tio da rainha Esther e ele ficou impressionado com o nome do tio dela e falou: alguém abençoou esse homem precisa ser recompensado. E ele acordou no meio da noite e pegou o registro, estava lá o que o tio da Esther tinha feito. Agora imagina Deus colocando, imagina você, o tio, você está no lugar do tio da Esther. E você por toda a eternidade, Mordecai, isso aí, Mordecai, o nome de Mordecai vai ser conhecido em toda a eternidade. Daqui 500 bilhões de anos vão estar falando do dia que o rei acordou e se lembrou de Mordecai. Ou seja, se você quer o teu nome sendo pronunciado daqui 1 bilhão, daqui 1 trilhão de anos, quando alguém for lá na biblioteca celestial e pegar os anais, vai acontecer duas coisas. Primeiro, ele vai ler a tua história. Segundo, ele vai atrás de você, não importa o lugar que você está no universo, porque ele quer conhecer de viva voz quem teve aquele ato de generosidade. É por isso que a Bíblia diz que o ato de generosidade, ele é um ato em que se traduz em fruto de justiça que permanece para sempre. Por isso que Jesus diz: em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. A generosidade é os olhos, os ouvidos, a voz, o nariz, o cheiro, as mãos e os pés do amor. O homem generoso é a expressão física manifestada do amor de Deus. Por isso que Jesus disse: quando você faz a um pequenino, você está fazendo a mim. Ele está enxergando no pequenino a glória de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. E o generoso se coloca como a expressão deste amor. Jesus, quando ele vai orar, ele diz: eu rogo por aqueles que vão crer, a fim de que todos sejam um, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para o mundo conheça que tu me enviaste. Muitas vezes nós temos falado que a maneira do mundo conhecer que nós somos enviados de Deus é porque nós pregamos o Evangelho. Não é assim. A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, elas estavam em comunhão, elas tinham tudo em conjunto, e aqui está o detalhe: ninguém dentro da igreja passava necessidade. Olha como a igreja hoje, ela interpreta errado a generosidade. Como que a igreja faz hoje? A igreja estrutura. Ela vai num bairro que não tem pessoa cristã. E ele vai lá e dá comida para aquele que não é crente. Aí ele se converte. É errado isso? Não estou dizendo que é errado. Mas não é a estratégia de Paulo em 2 Coríntios capítulo 8 e 9. A estratégia de Paulo, que está ligada à estratégia de Jesus na oração sacerdotal, é essa. Quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós encontramos gente rica, muito rica, e gente pobre, muito pobre. Ok? E médio, classe média. Mas vamos pegar os extremos. Gente rica, muito rica, e pobre, muito pobre. Dentro do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo, que é a igreja. O que acontece hoje com as nossas igrejas? Hoje nós temos igrejas... Como é que eu vou expressar isso? Nós temos igrejas segmentadas. Então você vai no bairro Alphaville e você tem uma igreja só de rico.
Aí você vai na periferia, você tem uma igreja só de pobre. O pastor é pobre, os membros são pobres e estão lá na periferia. Você vai lá no Alphaville, o pastor é rico e a igreja é rica. Qual é o detalhe? A igreja de Alphaville, quando ela quer ser generosa, ela vai numa comunidade que não é cristã e ela dá àquela comunidade que nem estava pedindo. Agora, aquela comunidade que é cristã, mas é pobre, que está na periferia, que não consegue se sustentar, que está passando fome, a igreja segmentada rica não vai até a igreja segmentada pobre. Qual é o resultado disso? A igreja rica alimenta o ímpio que não agradece a Deus. Muitos deles nem se convertem. A igreja pobre está esperando de Deus a comida e não chega. Então ela está murmurando contra Deus. E Deus está olhando para baixo e falando, não entendo. O pobre pediu, eu entreguei na mão do rico. O rico devia entregar para o pobre, ele não entrega. Cadê a generosidade do meu povo? Aí o ímpio que está lá na favela, do lado do pobre, que está recebendo sem entender bolufa da coisa, ele olha para o pobre, olha para o rico e fala, vocês são tudo divididos. O cara aí nem me conhece, me dá alguma coisa para eu comer. O você que é irmão daquele cara, ele nem olha para você. Ele vai de nariz empinado porque acha que você não tem fé para ter dinheiro igual ele tem. E aí como é que o mundo vai conhecer o amor de Deus? É por isso que Paulo fala que a virtude da generosidade é um dom inefável, indescritível. Porque quando a igreja lá de Alphaville se conecta com a igreja da periferia, e a igreja da periferia se levanta porque ela tem um irmão rico, e o irmão rico está dando sustentação para ela, o vizinho dela, ela vai contar para o vizinho, olha, se você tivesse um irmão como eu tenho lá do Alphaville, que está vindo até aqui onde eu estou, e está dando o que eu preciso, você seria membro da igreja onde eu estou. Aí hoje acontece o contrário, né? Porque o cara lá da igreja Alphaville alimenta o cara que não é crente, o cara que não é crente ainda vai zombar do crente, porque o crente está passando uma perrenga igual a ele, e ele não consegue sobreviver, e o cara fala, cadê teus irmãos da fé que não vêm aqui te ajudar, porque eu que não conheço nem a Deus estou recebendo minha ajuda. Nós temos que entender a estratégia de Deus, para que ele seja um. Como é que uma igreja vai ser um? Quando o mais forte abraça o mais fraco. Quando o menos honrado é coberto de maior honra. Para que seja um, como nós o somos, eu nele, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Como é que vai se aperfeiçoar na unidade? Quando a gente consegue enxergar a necessidade do outro, quando a gente consegue olhar o irmão pela sua luta, ele está passando fome, ele precisa de um prato de comida. E aí o mundo vai conhecer que Jesus foi enviado e que Jesus ama o povo dele, assim como no deserto a comida era para todos, o maná era para todos. E houve uma cena que Davi estava sendo perseguido por Saul, e teve um momento que Davi deixou a sua cidade desguarnecida, com toda a sua família na cidade, a família dos seus soldados. E quando Davi chega naquele lugar, ele estava completamente destruído. As suas mulheres todas levadas por prisioneiro. Os seus soldados levados por prisioneiro. E aí Davi, ele chora e ele busca uma orientação de Deus, e Deus leva ele para buscar a sua família de volta. E ele sai em perseguição. E aí no meio daquela perseguição, a metade dos soldados ficam para trás porque eles estão muito cansados, exaustos. E a outra metade vai junto com Davi. Mesmo assim Davi vence a batalha, traz toda a família de volta. Agora vamos dividir os despojos. Aí os soldados que foram à guerra disseram, opa, nós não vamos dar para esses caras que não foram, porque eles foram covardes, eles não aguentaram a guerra, é eles para lá e nós para cá. A gente fica com despojo. Davi diz, lei da guerra. Quem não foi tem tanto valor quanto quem foi.
e a oferta e o despojo da guerra será dividido por igual. Era assim com o maná. Quando a gente olha para o maná, a gente pensa sempre cada um recolhendo a sua porção de maná. Na verdade, cada um comia aquilo que podia, comia o tanto quanto quisesse. Só que não era uma pessoa, um por um, na escolha, na coleta do maná. O maná precisava de um tratamento, ele precisava ser cozinhado. Então não faz sentido o pai, a mãe e os filhos ir lá buscar o maná. Então já ia um com a panela grande e pegava maná para a família inteira. A mãe vinha, preparava o maná, servia a mesa, todos sentavam na mesa e todos comiam com fartura. Um ia buscar o maná, todos se aproveitavam do maná. A mesma coisa, a igreja primitiva, capítulo 2, versos 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja que tinha por natureza a virtude da generosidade. Capítulo 4, verso 32 repete: da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Como é que tudo se torna comum? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 7, e vamos entender como que isso se aplica hoje. Porque quando se fala que tudo tinham em comum, a ideia que às vezes a pessoa tem é que isso aqui vai gerar uma situação de comuna, ou seja, todos vão viver com um patrimônio dividido entre todos. Mas não é necessariamente esta a ideia. É possível a pessoa ter o seu próprio patrimônio, ter a sua própria fonte de renda e ainda assim ter uma condição em que a coisa que ela possui não lhe pertence. Isso chama mordomia cristã. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 28, a partir do verso 28, Paulo diz assim: mas se te casares, com isso não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, quer dizer, Jesus está voltando. O que resta é que não só os casados sejam como se eu fosse, mas também os que choram, como se não chorasse, os que se alegram, como se não alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo, como se dele não usasse, porque a aparência do mundo passa. Quando Paulo diz, se você tem, como se não tivesse, se você comprasse, como se não te fosse teu, você seria mordomo, e você ao enxergar a necessidade do teu irmão, você facilmente passaria daquilo que é teu para o outro, para sustentar o outro, porque você percebe que ele precisa mais do que você pode conseguir de novo, e você pode sempre conseguir novamente, porque você tem fonte de renda, você é capaz de sustentar a sua casa, a tua família, mas Deus faz com que você possa alcançar muito mais, sustentar aqueles que estão precisando de você. É por isso que nós lemos na igreja primitiva, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava-lhe dia a dia o que ia sendo salvo. Por quê? Seja bem-vinda, Lídia. Por que que na igreja de hoje as pessoas não estão sendo acrescentadas? Porque no seio da igreja de hoje as pessoas estão sendo abandonadas. Elas estão dentro da igreja como ovelhas que não têm pastor. Não há quem visite, não há quem cuide, não há quem enxergue a necessidade, não há quem leve um socorro, não há quem leve um recurso, não há quem leve uma oferta. E aí a igreja, ela fica gemendo na sua dor. Você vai para o culto, e aquele lugar que tinha que ser uma expressão de adoração,
é adoração para quem está bem de vida. Porque por uma grande parte que está ali, está passando dor, está passando luta, está passando sofrendo, porque ela não sabe o dia de amanhã. E quando nós olhamos hoje, na pandemia, ela está nivelando muitos, porque imagina você um empresário, que tem uma empresa que fecha em março, nós estamos em dezembro, e ele não conseguiu abrir o negócio dele ainda. E quando ele abre, vem outra onda, ele tem que fechar. Quem é que sustenta um negócio desse? Imagina você, faz a tua conta. Quando tinha um restaurante e ele tocava o seu movimento, ele tinha 100% de receita e 99% de despesa. A receita e a despesa era batendo quase ele não tinha lucro. Aí o governo chega para ele e fala, agora você só pode ter 30% de cliente. A receita dele, caiu. E a despesa continua lá em cima. E ele está quebrando. Ele precisa da generosidade tanto quanto o empregado que perdeu o emprego está precisando da generosidade. Então, se nós fôssemos olhar em uma condição de pandemia que parece que nunca acaba, qual é o bem mais importante e necessário nesse tempo? A generosidade. Qual é o dom indescritível? A generosidade. Qual é o dom que melhor exemplifica o modo, o estilo de vida que Jesus viveu? A generosidade. Qual é o dom que, em sendo cultivado, vai atrair a simpatia de todos os povos, de todo o povo? A generosidade. Porque Jesus disse, os pobres, a gente sempre vai ter junto conosco. E o que é ser pobre? É aquele que precisa de alguém mais poderoso do que ele, mais forte do que ele, que lhe dê guarda, que lhe sustente, que lhe estenda a mão. Por isso que Paulo começa a descrever o generoso. E ele diz em 2 Coríntios capítulo 8, verso 3, que ele é aquele que se mostra voluntário para esta obra. Ele se mostra voluntário. Ele se mostra voluntário com um propósito. Lembra que a oferta tem um propósito? 2 Coríntios 8,4. Eles pedem com muitos rogos e a graça de participarem da assistência aos santos. Então, o objetivo da coleta é alcançar os santos, é atender os santos. E aí, quando ele se move em generosidade, ele faz conhecer a graça de Deus. Olha só, qual é a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia? A oportunidade de ajudar a igreja de Jerusalém. E como é que ele manifesta essa graça? Levantando uma oferta. Qual era a condição da igreja da Macedônia? Ela vivia em extrema pobreza. Mas o que ela encontrou quando ela percebeu que a pobreza de Jerusalém era maior do que a dela? Ela encontrou riqueza no meio da pobreza, porque ela conseguiu levantar uma oferta. E o que ela fez com a oferta? Ela encaminhou oferta a Jerusalém. E os homens que foram até Jerusalém levar a oferta, eles eram homens idôneos que correram risco de vida para fazer chegar a oferta lá. Isso é, fazer em Jerusalém conhecida a graça de Deus. E aí, quando o generoso se coloca em ação, Paulo diz em 2 Coríntios 9:12, o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. E esse é o ponto que nós enfatizamos. Imagina você, se você pudesse sustentar, igual, vamos pegar a condição daquele soldado na época de Elias. Ele disse para Elias, Elias, eu estou sustentando 100 profetas com água e pão. Então imagina se você tivesse 100 missionários sustentado pela tua renda.
e esses 100 missionários estivessem espalhados em 100 nações da terra, e ele estivesse ganhando alma, todo dia ele estaria em 100 nações da terra, dizendo: Deus, eu te sou grato pelo Paulo, que lá da terra dele manda sustento para que eu possa fazer frente à tua obra nesse lugar, e eu ganho almas para Cristo. Imagina o teu nome sendo proclamado em 100 diferentes nações, porque você está suprindo a necessidade dos santos que estão no campo de batalha, os missionários. Ou então você está suprindo a necessidade dos santos que estão na redondeza da tua cidade. E isso vai resultar em glória a Deus. E aí Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 13. Visto que na prova desta ministração, de fazer a oferta, eles glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo. Então Paulo está dizendo: olha, se você for generoso, você está confessando de maneira prática o evangelho de Jesus Cristo. Isto é uma confissão de fé. Dar oferta ao necessitado, levantando ele da situação em que ele se encontra, você está levantando o irmão na fé, você está dando testemunho do evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Paulo, ele fala que a generosidade é chamada de confiança ou firme fundamento de glória, segundo aos Coríntios 9:4 na versão corrigida. Deste firme fundamento de glória. A generosidade, ela nasce no momento em que nós adotamos o estilo de vida de Jesus Cristo. Nós damos porque amamos. Nós damos porque enxergamos no outro o corpo de Cristo que precisa de nós. Nós damos porque olhamos para o exemplo de Jesus Cristo que ele dava. Ele dizia: eu não vim ser servido, mas eu vim servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E ele completou: e ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelo seu amigo. E aí Paulo vem e continua dizendo: e ninguém vive para si, mas nós vivemos para Deus. Nós nos movemos em Deus. Nós pertencemos a Deus. Então a nossa riqueza, Deus é o dono do ouro e da prata. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 8,14, que quando nós somos generosos nessa condição, ele continua suprindo a nossa abundância, para que nós possamos, na nossa abundância, presentear ou dar àquele que tem falta dela. E assim a justiça de Deus se manifesta e há um equilíbrio. Nós não precisamos que um governo faça política de distribuição de renda. Nós não precisamos. O amor de Deus em nós nos move a distribuir rendas. E quando nós distribuímos renda, nós mostramos pela diligência no cuidado do outro a sinceridade do nosso amor. E quando nós mostramos a sinceridade do nosso amor, nós mostramos a riqueza que temos dentro de nós, que se chama generosidade. E quando nós enxergamos, nós damos com alegria, e o Senhor ama a quem dá com alegria, o nosso dom é chamado de dom inefável. Graças a Deus por esse dom inefável, por esse dom indescritível. Hoje nós estamos terminando. Durante 45 lives eu estive aqui falando desse dom indescritível, o dom da generosidade. Por certo, que uma mensagem com essa completitude, com essa importância, ela não pode parar aqui. Ela tem que se externar pelas nossas atitudes, e esse assunto precisa ser retomado. Lembra que nós falamos da Liz em algumas lives passadas,
e ela falou da necessidade de nós fazermos congressos a respeito da necessidade, fazermos curso da generosidade, darmos cursos acerca da generosidade. Mas muito mais importante seria a gente conseguir construir uma comunidade de crentes generosos, de crentes que consigam colocar em prática esta verdade. E através de passando a sua experiência para o outro, nós possamos levantar um povo preparado e bem disposto. E esse povo preparado e bem disposto é um povo que vai tornar conhecido o Evangelho de Jesus Cristo, porque a generosidade são os olhos, os ouvidos, a boca, o respirar, as mãos e os pés do amor. A generosidade nada mais é do que o amor colocado em ação. E que nós possamos aprender a colocar esse amor em ação. Com isso, nós estamos terminando a nossa live. Amado Deus e nosso Pai, está aqui, Senhor, essa jornada de 45 lives. E agora eu entrego tudo em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar com essas mensagens e fazer com que se levante vidas generosas, para que o dom inefável da generosidade seja manifesto por todo esse país e por toda a face da terra. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Eu te louvo por todos aqueles que me acompanharam e que nós possamos aprender a trilhar a senda da generosidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Foi muito bom ter vocês até aqui comigo. Estamos assim encerrando essa sequência de lives e vamos ver o que Deus tem nos preparado, tem preparado para os dias que hão de vir. Que o Senhor seja louvado e estamos aqui encerrando essa sequência de 45 lives sobre 2 aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, o apóstolo Paulo ensinando o dom da generosidade. Vai ficar o vídeo aí. Compartilhe como que essa sequência de lives impactou sua vida e como isso está mudando a sua forma de enxergar o corpo de Cristo. E que a gente possa dar exemplos de generosidade. Que o Senhor seja louvado e lhe abençoe ricamente.